É lógico que é importante a gente saber fazer um diagnóstico de dependência ou de abuso ou de um uso nocivo. É importante a gente saber os critérios diagnósticos do Código de Gaming Disorder, de dependência de games, jogos eletrônicos. Mas é importante a gente também ter uma noção diagnóstica, né, um treinamento muito bom com relação aos diagnósticos maiores, como depressão, ansiedade, fobia social, que são muito relacionados com esse tipo de pessoa que apresenta esse quadro. Mas eu gosto também de dar muita atenção aos fatores psicossociais que envolvem as pessoas que sofrem, né, de transtornos de dependência de jogos eletrônicos. E quando você entende, quando você consegue enxergar esses aspectos psicossociais, numa primeira consulta você já tem como dar esse retorno para um familiar, que geralmente é um pai, uma mãe, um responsável, os avós também estão muito presentes em todo esse processo, e você já consegue dar um retorno e fazer uma avaliação de algumas alterações que podem ser realizadas dentro de casa, dentro do ambiente familiar, e que pode ajudar, sim, junto com você no consultório, a poder tratar dessa pessoa com esses sintomas de dependência de jogos eletrônicos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O uso patológico de jogos eletrônicos tem sido associado a indicadores psicossociais como solidão, baixa autoestima, baixa de competência ou habilidades sociais e baixa de satisfação com a vida. Eu vou trazer alguns conceitos de pesquisas já realizadas sobre esse assunto para embasar essa afirmativa. Existe uma preocupação considerável de que o uso excessivo ou patológico de jogos eletrônicos pode ter uma influência prejudicial nos jogadores. Essa preocupação é baseada na ideia de que o jogo excessivo desloca para atividades eletrônicas o investimento pessoal emocional que serve para manter e melhorar relacionamentos saudáveis presenciais. Pesquisas confirmam que jogar jogos eletrônicos em excesso pode preencher algumas das necessidades que são satisfeitas através de amizades virtuais, reduzindo a necessidade de contatos presenciais com amigos. Além disso, os jogos eletrônicos com conteúdo violentos podem reduzir sentimentos de empatia e podem estimular o desenvolvimento de habilidades agressivas de resolução de problemas, quase como um processo de dessensibilização da violência pelo hiperestímulo do conteúdo dos jogos. Redução de empatia, o aumento de agressividade e a diminuição de habilidade de resolução de problemas podem dificultar a manutenção de amizades ou relações afetivas, diminuindo assim o bem-estar psicossocial dos jogadores. Em geral, os indivíduos com baixa autoestima ou com relações pessoais insatisfatórias utilizam os jogos eletrônicos para escaparem da realidade. Os jogos eletrônicos com múltiplos jogadores parecem particularmente adequados a um substituto para uma interação social na vida presencial, porque eles permitem uma interação social em larga escala e dentro do anonimato da internet. Através da deteriorização de contatos presenciais, o jogo eletrônico patológico pode aumentar a solidão. Um estudo transversal indicou que a solidão tanto é uma causa como uma consequência da patologia em relação ao abuso dos jogos eletrônicos. Pesquisa também mostrou que uma correlação positiva entre dependência de jogos eletrônicos e depressão. Dessa forma, a sensação de satisfação da vida cotidiana e depressão são fatores relacionados e preditivos ao quadro patológico. O estudo ressaltou que o quadro depressivo pode ocorrer até 2 anos antes do diagnóstico de dependência de jogos eletrônicos. Argumenta-se que os jogos online podem oferecer aos jogadores patológicos um meio de canalizar sua insatisfação na vida presencial.
Estudos demonstram que indivíduos insatisfeitos são mais propensos a se tornarem patologicamente envolvidos com jogos. Um estudo indicou que o tempo gasto nos jogos eletrônicos aumenta níveis de ansiedade social. Pesquisadores sugerem que a interação social entre os jogos eletrônicos são particularmente atraentes a pessoas que não são confortáveis em interações sociais presenciais. Outros sugerem que a dependência de jogos online tem um efeito negativo sobre o desenvolvimento das habilidades sociais. Dominique afirmou que a autoimagem fraca pode ser compensada pelo sucesso em jogar videogames. Mais tarde, encontraram que o abuso de jogos eletrônicos foi associado com níveis mais baixos de autoestima. Estudos sobre dependência de internet indicaram que baixa autoestima era uma causa e não uma consequência do vício em internet em adolescentes. Dada a proximidade conceitual e empírica da dependência de internet e o uso patológico dos jogos eletrônicos, considero que a autoestima seja um preditivo negativo ao quadro de dependência de jogos eletrônicos. Então, vendo esse quadro geral, eu consigo ver não só a dependência de jogos eletrônicos como uma forma muito objetiva em diagnósticos pelo CID-11 ou por um aspecto biológico, mas também de fatores psicossociais e da estrutura emocional de cada pessoa.